A temporada do São Paulo não é boa, Rafa. A temporada do São Paulo não vem jogando bem. E aí, você me fala, mas por quê? Eu te provo com números. Eu te pego os 10 últimos jogos do São Paulo. São Paulo, nos 10 últimos jogos, tem 3 vitórias, sendo que uma não adiantou nada, que foi eliminado, que foi ontem. 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O São Paulo não jogou bem contra o Bahia 0-0. O São Paulo perdeu do São Lourenço, que é um time mais ou menos razoável para ruim. O São Paulo perdeu do Atlético Mineiro de 2-0. O São Paulo veio e me ganha do São Lourenço, 2-0 no Morumbi. Aí começou o lapso de grande time. Começou o lapso de grande time, por quê? Porque as contratações foram cortina de fumaça pro torcedor. O torcedor ficou eufórico. As contratações do Lucas, que, na minha opinião, claro, chovendo molhado, é um grande jogador, e do James Rodrigues. O São Paulo me empata com o Flamengo no Maracanã, com o gol do Lucas. Um golaço. Tudo bem que ninguém marcou ele, mas foi um golaço. E o Flamengo empata em 1-1. Aí depois o São Paulo ganha de 2-0 pro Corinthians e foi o ápice do torcedor são paulino. O Soberano voltou. Pegou um Corinthians que não joga nada, daqui a pouco iremos entrar no Corinthians. Tô falando dos 10 últimos jogos, Rafa. Não é passar pano pro São Paulo, não, tem que falar a realidade. Os 10 últimos jogos. Aí depois contra o Botafogo empatou no Morumbi 0-0. Perde da LDU de 2-1, que eu não concordo também com você, que o futebol brasileiro não tem que estar acima dos caras, e tem que estar acima sim, que a folha salarial do aqui, tudo bem que a moeda tem uma diferença, mas aqui no Brasil ganha-se muito mais, tem muito mais recursos para ter grandes times. Aí perdeu da LDU 2-1, me perde com o América Mineiro por 2-1, que é o último colocado do campeonato, aí ganha de 1-0 da LDU, que não serviu para nada, é chupar bala com a casca. Na minha opinião, 3 vitórias, 3 empates, e uma dessas vitórias não serviu de nada, e 4 derrotas, 40% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. Como é que você não vai caçar as bruxas, Rafa? Você tá falando como torcedor. O São Paulo não vem bem. Só que o São Paulo tá numa final de Copa do Brasil que nem foi aquela ocasião do Corinthians contra o Flamengo, né? O Corinthians não tava bem, mas tava numa final de Copa do Brasil. Só que tava todo mundo vendo que o time não tá bem, e o São Paulo também não tá bem. Teve lapsos de grandes jogos, que nem foi o jogo contra o Corinthians, que deu a vida, aquela atmosfera, Silvio Rocha em polvorosa no Morumbi, fazendo vídeos, e aí 60 mil torcedores do São Paulo, a torcida do São Paulo maravilhosa tá fazendo a parte dela. Agora, falar que o time do São Paulo tá bem, eu não consigo ver aonde o torcedor fala que tá bem. Tem um grande jogador na equipe agora que deu um pouquinho mais de qualidade, que foi o Lucas, mas você viu, já percebeu que ontem ele foi muito bem marcado. E aí que é a diferença, tem que marcar esse grande jogador. E eu não consigo ver o São Paulo bem. Tá numa final, a expectativa do torcedor, mas o amor é cego. O São Paulo não tá bem, gente.